Senhoras e senhores, por enquanto só a Andressa aqui online com a gente. Boa noite, Andressa. Na aula de hoje nós vamos falar, estudar, ler, Boa noite. boa noite, compreender o tema escolhido por vocês, que na verdade não foi nem escolhido exatamente por vocês, como só teve 2 votos, eu acho que ficou muito em cima a votação, né? Eu postei na sexta-feira, nesse tópico aqui, ó, sobre as possibilidades de temas, né, para a gente debater. Foi no dia 27, né? Não, hoje são 27, eu postei na sexta-feira. Então ficou muito em cima. Aí o que, que eu fiz? Eu escolhi pena de morte no Brasil. Como já foi um tema abordado por uma aluna, né? Não sei se foi você, Andressa, se foi outra aluna que abordou, como sugestão para crimes hediondos, né? E aí, de repente, tentar reduzir um pouco a superpopulação carcerária. Então eu escolhi esse tema porque já tínhamos comentado sobre ele. Só lembrando um aviso aqui, na aula de sexta-feira, para quem não assistiu ainda, eu acho que o curso ainda não postou, mas eu oriento vocês todos que estão escutando ou vão escutar a aula aí, a rever essa postagem que eu vou fazer, tá? Reveja a aula e siga as instruções sobre pontuação. Tem alguns alunos, não são poucos, tem alguns alunos entregando redação e estão se enrolando um pouquinho, principalmente na questão da vírgula, tá? A vírgula eu comentei um pouco, foi a utilização que eu mais comentei na aula da segunda-feira, aliás, da última sexta-feira, que foi do dia 24, mas nós teremos ainda mais uma aula sobre vírgula, especificamente um pouco mais adiante no curso. Então, hoje nós vamos começar falando um pouco da pena de morte, a questão da pena de morte no Brasil, e apresentando uma novidade para muitos. A pena de morte ela é possível no Brasil, né? Um caso muito raro, um cenário muito raro, como diz essa reportagem do Portal Terra. Aí ela diz aqui que surgiu em 80, aliás, foi abolida na Constituição de 88, né? Então, o Brasil tinha pena de morte até a década de 80. Alguns aí que estão fazendo curso, de repente ainda viveram numa época que o Brasil tinha pena de morte, e aí passou a não ter mais, mas ainda é possível, ainda hoje, em caso de guerra, né? Esse jornalista, o Matheus Aleone, ele vai explicar para a gente como que isso funciona, e eu vou pedir para vocês já anotarem as palavras-chave, né? O que eu vou falar, professor, numa redação sobre pena de morte? Como eu vou utilizar, deixa eu abrir um arquivo aqui, como eu vou pensar as teses? É um pouco óbvio, né? Você pode começar a pensar em 2 teses principalmente. Se você é a favor ou se você é contra. São 2 teses básicas. Mas eu vou falar, inicialmente, eu vou falar a minha percepção. Eu posso falar com maior tranquilidade a minha percepção, nesse caso, sem querer influenciar ninguém. Boa noite, Caroline, seja bem-vinda. Sem querer influenciar ninguém, até porque a minha percepção. Então, a minha posição é muito em cima do muro. Por que é em cima do muro? Eu não sei. Eu já li muito sobre o assunto, mas até hoje ninguém me convence de que a pena de morte é ruim e ninguém me convence de que é boa. Não sei se vocês compreendem, né? Mas enfim, você pode ter inicialmente 2 posições, né? Quais são as teses para a pena de morte? Você é contra ou a favor. Pode haver outra tese? Pode. Você pode não ficar em cima do muro, mas ser parcialmente contra ou parcialmente a favor. O que é esse parcialmente? É você tender para um lado, mas não tirar uma conclusão muito veemente, né, muito forte. E aí,
na maioria das vezes, para você não tirar uma conclusão muito forte, você precisa ter uma certa habilidade na escrita e não transparecer que você está ficando em cima do muro. Mas vamos dar uma olhada na visão técnica do jornalista Matheus Aleoni. Provavelmente é um jornalista que cobre a parte de política e opinião pública, né, porque os portais têm esse tipo de jornalista. E aí ele vai citar, dar um breve histórico, né, que em abril de 1876, o escravo negro, conhecido apenas pelo nome Francisco, entrou para a história ao ser a última pessoa executada pelo Estado do Brasil. Ele foi condenado por espancar até a morte João Evangelista de Lima e Josefa Marta de Lima, que eram seus senhores, e acabou sendo enforcado. Pouco mais de 20 anos depois, em 1889, a proclamação da República do Brasil aboliu a pena de morte para crimes comuns. Então, em 1889, um ano depois, né, quase um ano depois, um pouco mais de um ano depois da abolição da escravatura, a gente teve aí a abolição também da lei de pena de morte. A pena de morte no Brasil ela ainda existe, aí tem uma imagem aqui, né, um texto imagético, né, uns soldados com seus fuzis, né, e, em formato de esculturas em miniatura, né, ainda existe para crimes militares cometidos em tempos de guerra. Método é o fuzilamento. Ou seja, se o Brasil nós teremos a pena de morte instituída para alguns militares que cometerem crimes de deserção, e existem outros crimes também envolvidos. Esse assunto, gente, ele parece um pouco polêmico, mas na minha percepção ele não é um dos assuntos mais difíceis assim para você abordar numa redação de concurso público. Até porque boa parte, como havia dito quando a gente falou sobre população superpopulação carcerária, boa parte da população brasileira é a favor, sim, da instauração da pena de morte para crimes hediondos, para casos graves, né? Estupro, seguido de morte, né? Esses casos que são crimes bem hediondos, né? Então você tem aqui, ele traça um outro histórico, né? Getúlio Vargas, na Constituição de 37, voltou a permitir que a justiça condenasse pessoas à morte. Mais gente chegando, boa noite. A Carolina, alguém está escrevendo aí? Ah, não, chegou mesmo, né? Chegou mais gente. Bom, continuando aqui. Voltando. E aí ele fala da Constituição de 88 que aboliu a pena de morte para todos os crimes civis. O inciso 47 do artigo 5º diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, dando margem para a aplicação da punição nos chamados crimes de guerra, né? Crimes de guerra, gente, isso é preciso a gente entender o que é um crime de guerra. Como eu disse, crime de deserção, né? O que é deserção? O soldado está na guerra e aí ele foge do combate, né? Foge da, da guerra em si. Né? Ele vai para outro país, ele deserta. E aí ele pode ser declarado como desertor e, se for preso, pode vir a ter sentenciada a pena de morte por fuzilamento. Crimes militares são delitos cometidos por um membro das Forças Armadas na ativa. Eles podem acontecer em tempos de paz, mas no caso de transgressões passíveis de pena capital, apenas crimes cometidos durante uma guerra declarada são considerados. Traição, covardia. Traição é a tal da deserção, covardia, né? Espionagem, se você for pego dando informações para o inimigo, né? Deserção, como eu já falei, né? Genocídio, homicídio e até mesmo roubo estão entre as transgressões que podem ser punidas com a morte no caso de um soldado ou membro da ativa militar, né? E aí ele diz também, na mesma reportagem, nesse caso, os membros das Forças Armadas são julgados por um tribunal militar responsável pelo veredito e pela sentença. É interessante, gente, que vocês saibam que o que é o tribunal militar, né? Diferente do tribunal civil, que é o Tribunal de Justiça, né?
STF, Supremo Tribunal Federal, o, é, o TJ, é o Tribunal de Justiça, está faltando um, TRF, né, Tribunal Regional Federal, e outros órgãos, são todos civis, tá? Existem juntas militares, né, tribunais militares, na verdade, e esses é que vão julgar os crimes dos militares, né? E aí, a gente recai sobre uma percepção de crimes militares cometidos, por exemplo, entre organizações de polícias militares, né, que podem responder por crime militar, né? E aí ele também responderia nesse tribunal militar. Na verdade, os próprios tribunais militares, né, das corporações, da PM no caso, eles não são ligados às forças armadas, ou seja, o exército, mas já foram um dia. Hoje em dia tem um tribunal próprio dentro lá que vai fazer o julgamento dos crimes cometidos por policiais militares de qualquer patente, né, de qualquer escalão. Então, apesar de ter sido um segundo país das Américas a abolir a pena de morte para crimes comuns, atrás apenas da Costa Rica, o Brasil é um dos únicos países do mundo a manter a punição capital. Punição capital é um sinônimo para pena de morte, tá, gente? Se vocês quiserem, podem anotar aí punição capital como sinônimo, ou seja, como uma alternativa para você não ficar falando o tempo inteiro no texto a expressão pena de morte, pena de morte, pena de morte. Lembrando que a substituição por sinônimos é uma técnica, como a gente sempre fala, de argumentação, é uma técnica de coesão. Se você utiliza a mesma expressão ao longo do teu texto várias vezes, no caso do tema ser pena de morte, você pode colocar pena capital, né, punição capital, pena de morte já tem, né? Tem um outro aqui também. Bom, vamos lá. O país não se envolve em um conflito bélico desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o Brasil não entra numa guerra desde 1945. No entanto, no ano passado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou a declarar que existia uma possibilidade do país declarar guerra à Venezuela. O chanceler foi duramente criticado e o presidente Jair Bolsonaro minimizou a fala, né? Então, é uma questão que pode ser até grave, né? Essa questão de declarar guerra a um país vizinho ao nosso, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá. Mas, enfim. E aqui vem uma explicação sobre o que é a pena de morte em outros países. Quando a gente fala de pena de morte no Brasil, a gente está falando de uma possibilidade. E aí a banca ela pode vir com a pergunta: a pena de morte no Brasil deve ser instituída? E aí é bem fácil, né? Você tomar uma posição, né? E aí, como você vai defender se você for a favor? Então, você tem que pegar dados estatísticos, né, entrevistas, exemplos de outros países, porque como o Brasil não tem, ainda não se sabe, ou há muito tempo não tem, né, na verdade, não se sabe se ela é um efetivo método para diminuir a criminalidade ou diminuir, pelo menos, os crimes hediondos. E aí, peguei esse site aqui, toda a matéria, que é muito legal, ele é muito simplificado e faz um resumo bem interessante, né? Vocês podem acessar bastante ele para qualquer assunto. Aqui, quem faz a resenha é a Juliana Bezerra, professora de História. Então, fiquem atentos para as questões de palavras-chave que vocês vão poder utilizar nesse assunto, tá? Já falamos sobre os sinônimos, né, pena de morte, que é pena capital ou punição capital. Punição máxima, você pode colocar isso também, ó, punição máxima, né, pena máxima, que seria pena de morte, não existe outra pena maior do que a pena de morte, né? Você tem aí a prisão perpétua nos Estados Unidos e em outros países, você tem a pena de morte, que está acima da prisão perpétua, que é um outro tipo de punição para quem comete graves crimes, né?
Então, pena máxima você também pode usar como recurso para substituir pena de morte, tá? Ou pena capital, ó, pena capital e também pena máxima. É a condenação à morte de alguém que cometeu um crime. Em 2018, cerca de 60 países ainda aplicam esta sentença. Isso aí, dados de 2018, né? Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha um pouco menos. A pena de morte existiu desde sempre em várias culturas ou povos de diversas regiões do mundo. O objetivo principal era desencorajar as pessoas de cometerem certos tipos de crimes. Por isso, execução, olha lá, execução é mais um sinônimo, tá? Execução do criminoso, ok? Pode ser utilizado para substituir. Executar é matar, né? É tirar a vida, ok? A execução era realizada num curto espaço de tempo. Deveria ser pública e causar o máximo de sofrimento possível ao condenado. Isso aí em tempos antigos, né? Assim, os assistentes ficariam aterrorizados e não tentariam cometer o mesmo erro. Esse é o tipo de exemplo, né? Uma punição exemplar que se acredita que os possíveis criminosos que vejam isso, né, de alguma forma sejam coibidos de cometerem crimes hediondos, né? Mas há controvérsias, há muitas dúvidas em relação a isso. Tipos de penas de morte, tais execuções poderiam ser realizadas por enforcamento, degola, que é cortar, né, com guilhotina, né, cortar, separar a cabeça do corpo, garrote eu não sei o que é, seria até interessante procurar. Guilhotina, que é a mesma coisa de degola, né, desmembramento, fogueira, etc. Esses aqui, gente, muitos deles não são mais utilizados, né? Mais tarde, com a criação da espingarda, o exército adotou a prática de fuzilamento que foi incorporada pela justiça comum. No século XX, com a invenção da eletricidade, foi criada a cadeira elétrica que passou a ser empregada principalmente nos Estados Unidos. Hoje em dia é a injeção, né? É muito utilizada a questão da injeção, não tem aqui, né? Uma injeção de um líquido venenoso, e aí o condenado à pena de morte ele vai morrer por um veneno, né? Bom, esse é um dos métodos que eu conheço que é mais utilizado hoje em dia. Proibida no Brasil, mas foi prevista, e aí tem aquele parte desse pedacinho que fala sobre a pena de morte nos tempos de guerra e também nos tempos da ditadura militar, né? Fala também sobre a Constituição de 88, que aboliu a pena de morte, e aqui que é a parte interessante desse texto. Ó, pena de morte nos Estados Unidos. A Constituição americana dá aos estados o poder da decisão entre adotar ou não a pena de morte. Então, nos Estados Unidos, não é todo o país que tem a questão da pena de morte. A Constituição americana, né, todo país tem a sua Constituição, todo país democrático, né, tem a sua Constituição. A Constituição americana garante que não é dever dela, né, não é dever da nação americana impor a pena de morte em todos os estados. E aí, por exemplo, você pode ter um estado que tem pena de morte, como Texas, reconhecidamente o estado que tem pena de morte, e você tem vários outros estados que não têm pena de morte. Eu acredito que Nova York não tem a pena de morte, né, que é Nova Jersey, o estado, se eu não me engano. Tem vários outros que não têm pena de morte. Califórnia, eu não sei. São Francisco, eu também não sei, mas tem muitos estados que tem outros que não. Então, é como se fosse assim, o presidente Jair Bolsonaro fizesse um projeto de lei liberando, de emenda constitucional, liberando os estados a instituírem pena de morte ou não. E aí, o Rio de Janeiro pode ter, São Paulo pode não ter, pode escolher não ter, né? Isso aí, e pode também desfazer a escolha depois, né? A legislação, ela é mutável de acordo com o tempo, né? Então, o que serve para a gente aqui de informação? Um exemplo de que, se você for a favor da pena de morte, você pode defender que o país libere para cada estado escolher. Isso aí é um argumento. De acordo com os dados de violência de cada estado, você vai escrever lá na sua redação, né? É possível adotar a pena de morte em alguns, né? Onde criminosos do narcotráfico são
muito violentos, né? Mataram muitos inocentes em suas ações, cometem crimes muito violentos, né? E em outros estados onde não tem uma criminalidade tão forte quanto existe no Rio de Janeiro, por exemplo, não precisa ter. Então não é a nação toda que precisa adotar essa questão da pena de morte na sua Constituição. Né? A Constituição, isso é favorável, ou seja, isso é um argumento bom para você utilizar no seu desenvolvimento, né? Não liberar em todos os estados, e sim liberar para o estado que quiser, ou seja, a unidade da federação que quiser aderir a essa pena, essa punição, né? No seu Código Civil estadual. Os métodos de execução nos Estados Unidos variaram com o tempo, sendo os mais comuns enforcamento, fuzilamento, cadeira elétrica e câmara de gás. Né? Atualmente optou-se pela injeção letal, foi como eu falei anteriormente. Né? A injeção letal é ministrada um coquetel de substâncias químicas para tranquilizar e, ao mesmo tempo, matar o criminoso. Ele vai sentir dor, mas ele não faz, como é que se diz, um espetáculo pirotécnico, como a cadeira elétrica em alguns casos, né? Inclusive teve casos que a cadeira elétrica traumatizou muita gente porque foi feita de forma indevida e aí ficou um cheiro muito ruim, né? E até as pessoas que eram familiares das vítimas, que esse condenado à cadeira elétrica, até essas pessoas, né, familiares das vítimas desses condenados, que assistiram presencialmente determinadas execuções por cadeira elétrica, que saíram do controle e demorou muito para o preso, para o condenado morrer, ficaram traumatizadas com essa forma de execução. Né? Embora eu acredito que ainda é utilizada, não tenho certeza, mas a gente vê, né, que tem filmes aí que demonstram esse tipo de execução. E aí os argumentos, né? Aqui tem, olha que legal, ó. A própria historiadora, ela já coloca os argumentos, né? A discussão sobre pena de morte levanta debates apaixonados. Eu, sinceramente, como eu disse no início da aula, eu não tenho uma opinião, é o único tema que eu não tenho uma opinião formada. Eu não sei se ela é realmente eficaz contra a criminalidade, de dar um alerta, porque quem está no crime, a gente já viu várias entrevistas, né, com criminosos, já lê, quem quiser ler o Falcão, Meninos do Tráfico, que é do Caco Barcelos, um jornalista excelente, que apesar de ser da Globo, não tem culpa por ser da Globo, brincando, mas assim, é um ótimo livro, né? Falcão, Meninos do Crime. E aí ali fala que eles não têm medo de morrer, não têm medo de levar bala, não tem. Eles não têm assim, perspectiva de melhora, de vida. Então estão ali para o que deve é vida louca que eles chamam, né? Espera aí, um pouquinho de água agora. Então eu não sei se essa pena, se essa penalidade máxima, se ela vai ser eficaz ou não. E também não sei se ela não é eficaz, porque vai que, né, começa a reduzir os crimes hediondos. Eu também não sei. Já li muito sobre isso, mas nada me convence, nem que sim, nem que não. Então é uma questão que eu, particularmente, não teria dificuldade de escrever uma redação sobre esse tema, porque eu não tenho uma opinião formada, apesar de ter lido muito já sobre isso, ter visto vários filmes acerca desse tema. E aí tem as opiniões a favor e contra. Eu vou destacar isso aqui, gente, e vou colocar numa folhinha separada para vocês, ou então na postagem mesmo, para ficar facilitando um pouco mais na hora de você escolher um posicionamento, né? A favor, se você é a favor, a pena de morte ela seria eliminada. Aliás, uma pessoa, né, seria eliminada, uma pessoa nociva ao convívio social, ou seja, não teria chances de ela receber qualquer tipo de perdão no futuro e ser solta e aí cometer crime hediondo de novo. Então ela seria eliminada do convívio social até na cadeia, né?
Não, nem na cadeia ela poderia mais cometer crimes. Né? E aí, se você é a favor, você pode opinar, por exemplo, citando que muitos criminosos conseguem celulares dentro da cadeia. Isso é muito comum. A gente está acostumado, cansado de ver até exemplos em séries, em filmes. Aquela série como é que é o nome? Vis-a-Vis. Muito boa a série, inclusive. A terceira temporada eu não gostei, não. Mas a primeira e a segunda são muito boas, apesar de ter algumas viagens ali na maionese. As detentas perigosas, elas são as que mais facilmente conseguem um aparelho celular para cometer crimes de dentro da cadeia. Então, seria uma saída, né, de tirar esses elementos nocivos ao convívio social de circulação. O segundo argumento, a sociedade não precisaria pagar pela manutenção de um criminoso e evitaria a superlotação de presídios. Olha, é um argumento, mas teria que se estender para presos de média periculosidade. E aí seria complicado, porque tornaria a exceção, né, que a pena de morte ela não acontece o tempo inteiro lá nos Estados Unidos, né, por exemplo. Ela não acontece todos os dias, ela não acontece todo mês. Alguém vai para o corredor, né, que eles dizem, né, o corredor da morte. Por quê? Porque crimes hediondos, crimes muito graves, muito violentos, são os que são punidos com pena de morte. Então não é muito comum esses crimes. Não é tão comum quanto a gente imagina. Né? A gente até pode pegar depois uma estatística, eu posso botar no nosso material, mas não é tão comum quanto se imagina. Esse argumento aqui, gente, eu vou... e aí é uma opinião minha, se você quiser utilizar ele, tudo bem, mas eu cortaria, eu não utilizaria não, porque ele cai no problema da contra-argumentação. Você está entendendo? O que é a contra-argumentação, professor? Bom, a contra-argumentação é você se perguntar. O argumento é o seguinte: a sociedade não precisaria pagar pela manutenção de um criminoso e evitaria a superlotação de presídios. De fato, qual percentual de presos, de detentos, de criminosos condenados que sofreria a pena de morte e quanto isso reduziria a população carcerária? Então, quando você pensa nisso, talvez seja um número de no máximo 10%, e isso não vai reduzir tanto assim a superpopulação carcerária que existe no Brasil, como a gente viu nos dados da redação, da segunda redação, né, que foi tema da nossa segunda redação, e está lá na postagem vários textos falando que a nossa superpopulação carcerária chega a ser 7, 8, 10 vezes maior do que a nossa capacidade de manutenção como uma dignidade humana dentro dos presídios. Agora, a grande questão da superpopulação carcerária também é preciso falar relembrar, né, nós vimos que muitos presos, quase 40%, 50%, estão presos, mas já tiveram cumprimento de pena ou não tiveram seu caso julgado ainda. Então, muitos já passaram do prazo de julgamento e estão lá superlotando os presídios e fazendo faculdade para se tornarem presos ainda mais perigosos. Porque dentro de uma cadeia superlotada, você vai passar por uma faculdade. O que é uma faculdade? Você vai conhecer como funcionam todas as redes de criminosos organizados. Ou seja, você vai conhecer as facções, você vai conhecer as técnicas, as táticas que as facções usam, e aí você entrou cometendo delitos leves ou médios e vai sair sabendo como cometer crimes ainda mais graves, né? O grande problema hoje da nossa questão carcerária estar dentro do judiciário, na lentidão do sistema judiciário em julgar os casos, né? Esse é um dos grandes gargalos da questão carcerária que o Brasil vive, né? E aí o terceiro argumento vem da seguinte forma: serviria de exemplo para que outras pessoas não cometessem aquele crime. Como eu falei, também é um argumento que ele fica dificultado quando cai na contra-argumentação, porque se a gente tem boa parte
dos criminosos, né, do narcotráfico, por exemplo, que não tem medo dessa questão, eles não vão ficar desestimulados se existir a pena de morte, porque eles não têm medo de morrer nem em combate, né? E a gente sabe do que a gente está falando, né? Eles se expõem de uma tal forma que foi preciso o Rio de Janeiro, por exemplo, criar o Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, para poder proteger as ações policiais, porque os criminosos não têm, muitos deles não têm medo de morrer nem em combate, né? Então, principalmente o narcotráfico, né? Agora, estupradores, assediadores, pessoas violentas, realmente pode ser que esse argumento funcione, né? O criminoso receberia a mesma condenação que infligiu a sua vítima, e a família e a sociedade ficariam aliviadas com esta resolução. Sim, esse é um bom argumento, né? Se o cara matou, né, foi comprovado que ele foi o assassino de determinada vítima ou de determinadas vítimas, essas famílias têm interesse em o quê? Que essa pessoa sofra a mesma coisa, morra, né? É um interesse que é da sociedade como um todo. Isso é bem evidente que o Brasil tem uma parcela da população muito interessada nessa questão, né, que a gente chamaria de lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Era lex talionis, né? Que tem, acho que é na Bíblia, né? Que é citado. E aí o argumento número 5, a favor, seria a resposta ideal para criminosos que, por motivos de doença, não vão parar de cometer seus atos, e a morte seria a única solução. Também é um bom argumento, porque existem criminosos que, se forem soltos, voltam a cometer crimes até piores, né? É garantido, né? Existem estudos sociológicos, não é que eles nasceram, não existe isso, tá, gente? Nenhum criminoso nasce para o crime, não existe a questão de semente do mal, tá? Estudos antropológicos e sociológicos, eu posso afirmar categoricamente, com toda certeza, e psicológicos também, garantem que uma criança que comete crimes, até crimes graves de assassinato, ela não nasceu mal, ela se tornou mal pelo meio em que ela vive. Tá? Então, ela pode se tornar boa de novo? Não, nem sempre. Isso não é o contrário não é garantido de ser verdade. Pode ser que ela nunca se torne um ser bom novamente, como foi concebido ao nascer. Mas pode ser também que ela se arrependa, né? A gente tem casos de criminosos, não diria assassinos, eu não conheço, né? Mas pessoas que cometeram crimes e se redimiram, né? E se tornaram até intelectuais, se tornaram estudiosos, pessoas religiosas, né? A gente vê isso, muitos exemplos disso na nossa sociedade. E aí, a gente vai entrar agora no argumentos contra. A vida é um direito inalienável. O que é inalienável? É um direito que não pode ser alienado, ou seja, não pode ser passado para as mãos de outra pessoa, de outra vida, ok? É um direito que não pode ser repassado ou anulado, né? Por exemplo, ele é intransferível, não pode ser repassado. É um direito inalienável, intransferível, que a pessoa humana possui e não deve ser tirado por ninguém, especialmente pela justiça. Isso é um argumento, né? Mas esse argumento ele pode se tornar falho se, por exemplo, você viver num país, vamos citar aqui, eu não sei se o Irã tá, gente? Não sei, vou citar o Irã, mas eu não tenho certeza. Mas vamos dizer que seja um país lá do Oriente Médio, que ele não é signatário. Vocês têm aula de direitos humanos, não tem? Vou falar um pouquinho com você aqui direto. Temos sim. Tem sim. Então, existem países que não são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a Declaração Universal do DUDH, né? É o nome do documento. Então, se você vivesse em determinado país que não é signatário dessa carta, esse argumento não valeria. Por quê? Tem países que são governados por sheiks ou ditaduras, por exemplo, que não são signatários, e nele o direito
a vida não é garantido, né? Se você cometeu um crime, você paga pelo crime igualmente da mesma forma que você cometeu. Ou seja, se você matou, você vai sofrer a pena de morte. Existem países assim, né? Se você vive num país desse, muito provavelmente esse país não é signatário, ou seja, não assinou essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, foi uma discussão até da época das eleições de 2018, esse fato. Perdão, uma aguinha aqui para molhar a garganta. Foi um assunto quente nas eleições, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela garante alguns direitos básicos, por exemplo, como a água, o meio ambiente, tem lá oito direitos, né? A gente percebe que são, no papel, isso é sonho, né, para muita gente, principalmente que vive nas periferias, né? Muita gente não tem direito à água potável, etc, etc, embora esteja lá na Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, né, do homem. Enfim, então a gente vê que existem discrepâncias aí entre a realidade e a teoria, né? E aí, se você é contra, você também pode argumentar a capacidade humana de julgar é ilimitada e imperfeita. Na verdade, aqui seria limitada, né? E imperfeita, não ilimitada. E muitos inocentes podem ser condenados erroneamente. Isso é verdade. Isso é verdade, é um fato. Inocentes podem ser condenados erroneamente, embora, em muitos casos, quando uma pessoa é condenada ao corredor da morte nos Estados Unidos, por exemplo, que são os casos que eu conheço, elas têm provas, aliás, a promotoria, né, pública ou os advogados de acusação contaram com provas e não indícios e nem suspeitas, nem evidências, aliás, nem uma interpretação, né? Não cabe interpretação. Geralmente são provas muito fortes de que aquele condenado cometeu realmente os crimes. Pode ter algum erro? Pode. Mas aí, na contra-argumentação, esse argumento, né, contra-argumentação é sempre um questionamento, é sempre uma luz sobre aquele argumento, é sempre uma observação detalhada sobre aquele argumento, e aí é bom você fazer essa contra-argumentação de cada argumento que você escolher, né? Na contra-argumentação, talvez esse argumento não seja 100% ideal para você utilizar na sua redação, mas pode utilizar, não tem problema. Basta você fazer uma contra-argumentação consistente. O que seria uma contra-argumentação consistente aqui? Está escrito lá, eu escrevi lá, né? A capacidade humana de julgar, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque às vezes nós tomamos decisões que não são, que tem o nosso limite, né? Qual é o nosso limite? Do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo, das provas, e daquilo que a gente analisou intelectualmente, mentalmente. Só que essas análises todas, mesmo que seja um júri analisando, mesmo que sejam várias pessoas analisando, e não só o juiz que vai dar a sentença, ela pode falhar, ela tem um limite, né? É isso que ele quer dizer ali, né? E aí, como que você contra-argumentaria isso? Justamente aquilo que eu acabei de dizer. Embora, né, a capacidade humana de julgar é limitada, aqui está errado ilimitada, tá? Limitada e imperfeita, e muitos inocentes podem ser condenados erroneamente, vírgula. Embora saiba-se que a maioria dos casos sejam condenados, né? Embora saiba-se, a maioria dos casos sejam condenados com provas consistentes, há registros na história, há diversos registros na história de casos em que o condenado era de fato inocente. E isso ficou comprovado com evidências novas e investigações posteriores com novas tecnologias.
a gente está cansado de ver em filmes policiais, né? Eu gosto muito, não sei se vocês gostam, eu gosto muito de filmes de investigação policial. Não filmes só de tiroteio, né? De troca de tiro. Gosto de filme de investigação. A gente está cansado de ver que 50 anos atrás nem se sonhava em ter uma luz ultravioleta que observava o sangue na parede, no chão, né? Então a gente não sabia como isso funcionava, né? A gente não tinha isso, essa tecnologia. E aí, com o advento dessa tecnologia, foi possível provar que determinados crimes não foram cometidos por aquela pessoa que foi condenada. Então, nós temos aí, sim, alguns casos que a história registrou nessa situação, né? E aí pode ser citado na contra-argumentação desse argumento. A pena de morte não diminuiu a criminalidade nos países onde foi adotada. Isso também é um fato. Existem países em que a pena de morte não diminuiu a criminalidade nos países em que ela foi adotada, mas isso precisaria de um estudo muito mais detalhado para saber se é a regra do assunto. A gente não tem como dizer que é a regra do assunto, porque eu, pelo menos, nunca tive acesso a nenhum estudo tão completo e detalhado que comprove isso. Eu já observei algumas reportagens, e aí reportagem não é ciência, reportagem é investigação, mas não é ciência. Ela evidencia alguns fatos, embora a gente não possa tirar como regra, né? Então, esse argumento número 3, ele pode não ser um argumento tão forte assim. Tome cuidado na hora de utilizar. O argumento número 4 seria: numa sociedade civilizada, este tipo de condenação é inadmissível, pois se conhecem quais são suas limitações e se deveria propor penas alternativas. Esse argumento é muito forte para você ser contra a pena de morte. Por quê? Ele não afirma categoricamente que não funciona. Ele apela à inadmissibilidade, inadmissibilidade, pois se conhecem quais são suas limitações. E aí, como detalhamento desse argumento, você pode citar esses outros aqui: o direito à vida e a imperfeição desses julgamentos, né? A margem de erro. Então, imagina se você é um juiz e aí você julgou um detento, né, um crime, e deu como pena de morte lá a sentença. Anos depois, 5 anos depois apenas, é raro, né, gente? É muito raro, mas isso pode acontecer. Um novo investigador, né, insatisfeito com os resultados das primeiras investigações e de todas as provas que foram coletadas, faz uma nova descoberta. E aí se constata que aquela pessoa não cometeu aquele tipo de crime e que foi um outro criminoso. E aí, agora, Inês é morta, né? É aquele ditado: não tem como voltar atrás. O Estado cometeu um crime. E esse crime de Estado é gravíssimo. Imagina o tamanho da indenização que a família envolvida nessa questão vai pedir do Estado. É muito grande, gente. É muito grande. O tamanho do problema é enorme. Nenhum governante está disposto a arcar com esse tipo de problema. Por isso é que muitos se acovardam diante de pedidos de instituir, né, essa lei, de se votar essa lei. E principalmente, no caso do Brasil, os nossos legisladores, especialmente, são muito covardes do ponto de vista de ações enérgicas, né? Embora alguns se excedam, né, alguns, que eu digo, governador, ou presidente, ou outro executivo, prefeitos, né, o pessoal do legislativo, que é do poder, os deputados estaduais, deputados federais, senadores e vereadores, esse tipo de poder, eles são muito mais ponderados, né, muito mais acovardados, até diria, porque tornar qualquer tipo de lei como essa vigente traz uma marca no currículo dele, assim como um aborto, assim como diversas outras votações
elas vão marcar o currículo daquele parlamentar. Então fica complicado de você instituir essas leis que são um pouco mais polêmicas, né, ou controversas. Eu não gosto muito da palavra polêmica porque ela é muito utilizada. Alguns já devem até ter notado, quem escreve bastante aí. Polêmico é uma palavra muito informal até já, né? De tanto que é utilizado até por apresentadores de TV e jogadores de futebol. Então, utilize a palavra controverso. Controverso é uma ótima palavra para substituir polêmico, né? Então, o último argumento aí contra o fato de alguém morrer não mudaria em nada o sentimento da família, pois não traria a vítima de volta. Tem algumas famílias que acham que realmente é um conforto, e aí é o direito delas de achar. Eu também acho que não traria, mas eu nunca passei por isso, então não posso argumentar e invalidar qualquer tipo de sentimento, né, que a família está sofrendo ali por perder um ente querido assassinado, né, ou vítima de um crime bárbaro. Então a gente tem aí um gráfico, gente, muito comum nas redações de concurso, ser apresentado um texto em forma de gráfico. Então eu achei interessante esse texto aqui, ó, a maioria dos países ocidentais aboliu a pena de morte. No mapa abaixo estão destacados aqueles que adotam e os que o fazem com restrições. Então esse aqui que está com uma cor azul escura, abolida para todos os crimes, tá? Não tem pena de morte na Rússia. Gente, eu achava que existia na Rússia. Não tem no Canadá, não tem no México, né? Não tem em vários países da América Latina. E aqui no Brasil, que está verdinho, ó, abolida para todos os crimes, exceto cometidos em circunstâncias excepcionais, crimes cometidos em tempo de guerra. Então, crime em tempo de guerra tem, acho que aqui é Afeganistão, né? Sei lá que país é esse aqui. E aqui no marronzinho é abolida na prática, mas ela é legal. Eu não sei o que quer dizer esse abolido na prática, mas é legal. Enfim. Não, na prática quer dizer que quase ninguém mais sofre esse tipo de sentença. Essa que é a questão, né? Abolida na prática é que os juízes não aplicam mais esse tipo de sentença, mas ela, na lei, ela ainda está vigente, mas não se aplica, entendeu? E a pena de morte legalizada, ou seja, instituída por lei e praticada, né? Nesses países em vermelho. Você percebe que está bem dividido, né? Está bem dividido o mundo em relação à pena de morte. Você tem aí, aqui é Japão, né? Olha só, Japão tem pena de morte, China, né? Tem pena de morte, Índia, pena de morte, alguns países da África, né? Você percebe pena, a Austrália não tem, o Chile tem, mas em casos de guerra, né? Também, enfim. Então é isso. Aí aqui tem um caso do rapaz, né, da Indonésia, que foi pego com tráfico de drogas. Na Indonésia, a pena de morte é prevista em caso de fabricação, posse e tráfico de drogas. Sequestro, terrorismo, homicídio premeditado, entre outros. 2 brasileiros, Rodrigo, foram executados por tentar entrar com drogas no país. Isso aconteceu não tem muito tempo, né? Foi em 2014, né? Isso, desde o atual presidente chegou ao poder, não. Aqui, não lembro, aqui não tem um ano, mas foi recente, não tem muito tempo isso não. Enfim, esse aqui eu achei o texto mais resumido e melhorzinho para a gente poder ler. Né? Aqui tem os países que têm a pena de morte, né? Somália, Egito, Iraque, Arábia Saudita, Irã, China, Malásia, Bangladesh, né? Os que mais executaram prisioneiros. A China e Estados Unidos estão ali na lista dos que mais executaram prisioneiros por pena de morte, né? Temos aí... aqui tem uma charge também que eu não comentei, né? Cadê?
É uma charge, né? Perdão. Bom, tem outras reportagens aqui, né? Aqui esse sim é uma charge, né? É um GIF. Você tem aqui a seringa, né? Que é a atual executora, né? Das penas de morte nos Estados Unidos. E aqui, provavelmente, olha, é uma matéria escrita pela Bruna Wagner, defendendo a pena de morte, a hora de afrouxar mitos e cordas, né? O primeiro brasileiro executado no exterior escolheu ser fuzilado em pé, vendado, com 12 homens de artilharia da Indonésia à frente. Aqui está falando, né? Isso foi em 2004, né? 2004. Encarou o corredor da morte indonésio por mais de uma década. Deve ter sido condenado em 2004. Foi pego em 2004 e morreu em 2014. Né? Foi executado em 2014. Em 2007, pesquisadores da Universidade de Houston tentaram responder a primeira pergunta, que matar um criminoso é agir com justiça? Aliás, executar um réu ajuda a reduzir a criminalidade? Olha, uma reportagem sobre isso, né? Eu quase não vejo. Então, a pena de morte, tem pena de morte, tem... É o mesmo gráfico, né? Vamos lá, vamos ver se reduziu ou não. Vou tentar ler o gráfico aqui. É interessante, gente, vocês pegarem dados gráficos, como a gente viu na última aula, no último assunto, né? Não na última aula, mas no último assunto, a questão dos gráficos do IPEA, né? do Fórum Nacional de Segurança, você consegue entender o assunto melhor. O professor de geografia, né, as aulas de geografia também ajudam a entender esses gráficos, né? Execuções em vermelho e em amarelo, novas condenações. Então nós temos aí, em 21 países houve, ao longo dos anos, em 2012, aqui são 2 colunas para 2012, 2 colunas para 2013 e 2 colunas para 2014. Então você teve aí 682 execuções em 2012, né, em 21 países diferentes, e 1.722 novas condenações. Então, não inibiu o crime. Eu havia falado, né? Isso é um estudo generalizado, né? Não é. Vamos ver a fonte desse estudo. É muito difícil fazer esse estudo com muitos detalhes, né? Centro Internacional de Estudos Prisionais, do King's College de Londres. Um estudo da Universidade de Michigan indica que 1 em cada 25 condenados à morte nos Estados Unidos é inocente. É um número preocupante, né? 1 em cada 25 é pequeno? Mas é um número já preocupante. Se você erra uma vez, você causa um transtorno imenso ao Estado, né? Não tem como você voltar atrás, nesse caso, de soltar, indenizar, né? A pessoa já morreu, já foi condenada, já foi executada, não tem como você voltar atrás, né? Estima-se haver mais de 20 mil pessoas condenadas à pena de morte no mundo, com 32 estados que continuam a sentenciar à morte. Os Estados Unidos tinham, em 2012, 21,6% da população carcerária mundial, segundo o ICPS. Então, nós temos aí, segundo o ICPS, 21 do total. Então, não está falando realmente sobre o percentual de pena de morte, né? Países que mais executaram em 2014, olha lá, o Irã, né? Como eu falei para vocês, eu acredito que o Irã não está naquela assinatura dos direitos, Declaração dos Direitos da Humanidade, dos Direitos Humanos, Declaração Universal. Arábia Saudita, Iraque e Estados Unidos. Até que os Estados Unidos executam muito pouca gente, né? Se você for considerar. Isso aqui, gente, estima-se que a China execute mais de 2.000 pessoas por ano, mas os dados não são acessíveis e o país não aparece no ranking da anistia. A China, ela sonega informações, né? Não é só a Coreia do Norte que diz coisas mentirosas, né? Que a gente sabe que são mentirosas, porque eles não permitem que filme, não permitem que entrevista, não permitem nada. Então a gente desconfia daquelas pessoas que não permitem que você visite a casa delas, né? A gente vai achar o quê? Que ela é uma pessoa que não diz muita verdade. Você nunca pode visitar
você sempre tem que ter uma regra, né, na Coreia do Norte para o jornalista fazer uma reportagem. Então, provavelmente não é a verdade que ele está argumentando. E a China, a mesma coisa. Apesar de não se dizer muito, né, isso, a China cai no mesmo erro. E muitos dados sobre o país são mentirosos, porque não é permitido uma transparência, né? Não não existe portal da transparência como aqui no Brasil existe, né? Se bem que o portal da transparência não está sendo muito bem cuidado nessa gestão, mas pelo menos existiu durante um tempo e os jornalistas têm certa liberdade para trabalhar no Brasil, muito mais do que na China, né? Nos Estados Unidos também, e fazer o seu trabalho de investigação, embora muitas vezes também não façam direito, né? E com picuinha com políticos A e B, sabemos muito bem. Então, aqui vem mais coisas sobre essa reportagem, falando que a questão do sistema judiciário, né, as leis e os sistemas judiciários são estruturados para proteger e favorecer os poderosos, e aí pouquíssimos poderosos vão para o corredor da morte, né, ele vai falar isso aqui, provavelmente. Então tem muitas informações aqui de vários órgãos, né, e especialistas da área falando sobre essa questão. E aí, dados da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, projeto da pena de morte pelo mundo, a legislação indonésia só permite o cancelamento da punição se ficar comprovado que o crime foi praticado quando o réu já estava doente, né? Sem se importar se ele adquiriu o transtorno na penitenciária. Aí está falando no caso de doença psiquiátrica, né, provavelmente, ou algum outro tipo de doença grave, né? Mas o Itamaraty afirma que a legislação deles garantiria a postergação da pena nesse cenário. O paciente deveria ser tratado em hospital psiquiátrico, questão de doença psiquiátrica, né? E apenas quando recuperado sofrer a execução. O que aconteceu de verdade, todos já sabemos que o rapaz foi condenado a executar, né? Então, aqui vai dar um panorama. Essa reportagem ela está bem mais completa, né? Eu não vou me prender muito a ela, porque eu quero ver outras coisas aqui, quero mostrar outras coisas, mas se bem que o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou abrir um pouco para a opinião de vocês. O que vocês têm a dizer aí? Quem é a favor, quem é contra? Deem a pequena contribuição de vocês aí nesse assunto. Vamos polemizar um pouquinho. E aí, Guilherme, Andressa? Eu sou a favor. Em que casos, por exemplo, Andressa? Crimes hediondos? Isso. Abrir para Estupros, por assassinatos, roubo, eu acho que não, que seria muito. radical, né? Isso seria muito radical. Mas em caso de estupro e assassinatos, sim. Uhum. É importante, gente, quando vocês forem escrever a redação de vocês desse tema, especificar que tipos de crimes vocês são a favor que haja a pena de morte. Porque na hora da redação, se vocês colocarem que são a favor da pena de morte e não especificar, a banca vai entender que você é a favor de pena de morte em qualquer situação, de acordo com o que o juiz achar necessário. Entendeu? Ou seja, se for um roubo de Banco Central, roubou o Banco Central, pena de morte. Entendeu? Aí vai ser possível aplicar a pena de morte. Então, sempre descreva, tá? Depois da opinião de vocês, né? Você não vai colocar eu sou a favor, mas você vai colocar acredita-se que a pena de morte deve ser aplicada nos casos de... Aí você descreve quais casos. Tá bom? Guilherme quer falar? Gabriel? Não, estou só observando só. Beleza, Andressa quer falar mais alguma coisa sobre a opinião que você falou? Acabou de... Não, professor. Então tá bem, gente. Bom, vou encerrar aqui. Vocês vão ficar com o Vitor, né, provavelmente. Esse assunto é um pouco mais extenso do que isso. Eu separei vários outros textos aqui que eles estarão
na postagem sobre o tema. E eu vou encerrar comunicando a vocês que eu estarei disponibilizando no WhatsApp, já falei com o diretor Vitor, no WhatsApp, um canal direto comigo, para atendimento direto. Quem tiver com dúvida, dificuldade para fazer a redação, vai poder me chamar lá em determinados horários que eu vou disponibilizar para vocês até a sexta-feira, tá? Até essa sexta-feira eu vou fazer uma conta de WhatsApp Business e aí, determinados horários, eu vou marcar de atendimento com vocês individual. Então, a gente vai fazer um grupo lá e adicionar quem quiser, não é obrigatório, quem quiser, para tirar dúvidas e para fazer correções individualizadas. E aí eu posso fazer comentários diretos com vocês, tá? O que vocês acham dessa proposta? Muito bom, professor. Vai salvar muito. Eu estava já pensando nisso já desde o início, mas aí não falei nada com o Vitor. Aí eu falei, pô, tem pouca gente escrevendo redação. Geralmente está 3 entregues, 4 entregues no máximo. Então, assim, eu sei que tem gente com mais dificuldade, está com vergonha de falar, aí vai poder me chamar no privado e conversar comigo e falar, professor, eu tenho dificuldade aqui, ó, nesse pedaço aqui. Eu escrevi a introdução, mas não consigo desenvolver. Então, a gente vai trabalhar essa dificuldade individualmente nos horários pré-determinados, tá, gente? Beleza? Beleza. Bom, fiquem com Deus, uma boa semana, uma ótima semana para vocês. E boa noite, fiquem aí com as próximas aulas. Boa noite, professor. Boa noite. Desculpe, eu não entendi.